Amém, meus irmãos. É com enorme prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da IADER de Ouro Branco. Nós estamos aqui, nosso pastor João Batista Pinheiro, e nós estamos com essa missão quase todo domingo, para trazermos a lição da parte da palavra do Senhor para na classe dos jovens. Então, nós estamos, nesse segundo trimestre de 2020, aprendendo na lição dos jovens, onde tem um tema, tempo de conquista. Então, nós estamos aprendendo no livro de Josué, um livro histórico que tem grande aprendizado para nós, que somos daqueles que se dedicam na palavra de Deus. Então, nós estamos já na lição de número 8, na lição dos jovens e adolescentes da nossa igreja aqui. E acredito que tem um aprendizado muito grande para nós, e nós estamos aprendendo muito na parte de Deus. Então, nós estamos na lição de número 8 já, qual da data de hoje, e o título da lição é A Batalha contra Ai. O texto do dia nos diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos altos céus. Isso está escrito em o segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. A síntese diz: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Então nós vamos aprender um pouco nesse dia sobre o que é esse Ai, uma pronúncia pequena, mas nós vamos ver que no decorrer da lição tem um significado, traz toda uma estrutura de um lugar, de um ambiente e de um povo que vivia no meio deste lugar. Nós vamos entrar na lição, e essa lição tem os seus tópicos, os seus subtópicos, e no decorrer da lição nós vamos desenvolvendo assim para nós aprendermos um pouco, vermos como é que a lição quer nos falar ou trazer alguma coisa para nós, e nós vamos aprendendo no decorrer da lição. O primeiro tópico diz, a derrota em Ai. O perigo do pecado. O primeiro subtópico. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques dos inimigos. Deus não havia dito que Josué não precisava temer e que ele não tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem, chamado Acais, ou Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Então, nós vemos aqui um episódio muito interessante, mais uma vez, do povo de Deus no deserto, Depois da primeira batalha contra Jericó, eles tinham agora mais outra batalha pela frente, que no caso agora seria contra a cidade de Ai. Então nós vamos ver um pouco sobre esta cidade de Ai. O que era essa cidade de Ai? Quem habitava na cidade de Ai? A cidade de Ai, o segundo alvo do exército israelita, seria uma vitória fácil. Espiaram a cidade e a acharam fraca e pequena. Josué mandou cerca de 3.000 homens naquele dia para derrotar a cidade de Ai.
Os soldados esperavam uma vitória rápida. Ninguém acreditou quando os cidadãos de Ai se defenderam. Os soldados de Israel viraram as costas e fugiram. Cerca de 36 homens morreram na batalha. E o povo de Israel foi totalmente abalado pela derrota inesperada. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma coisa bem interessante. Quando o povo foi para essa cidade de Ai, Deus tinha falado a Josué sobre esta cidade. E certamente era uma das menores cidades que tinha naquela região, ou do povoado que tinha naquela região. E não era um povo que era praticamente acostumado com guerra, que era acostumado em meio às batalhas. Mas quando nós vemos na lição, que fala que sobre um pecado aconteceu isso, nós vemos que de cara nós vemos que houve um erro em relação à consagração do povo. Ou seja, o povo perdeu o alvo. No caso, quando eu falo povo, só foi uma pessoa que cometeu um erro e por causa desse erro aconteceu o que nós vimos. Então, teve este erro e o povo perdeu a guerra, perdeu a hora da batalha por causa de um erro na pessoa. Então foi na hora que Josué chamou os anciões de Israel, buscaram uma explicação de Deus, e não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo. Josué afirmou que o próprio nome de Deus seria blasfemado pelos inimigos. A resposta de Deus foi rápida e direta. Israel pecou e por isso perdeu a batalha. Mas ainda Deus prometeu que continuaria perdendo as suas batalhas enquanto o pecado continuasse no meio do povo. Então nós vemos aqui uma falha grande, uma falha muito grande. O povo estava com a vitória certa sobre a cidade de Ai. Mas o que acontece? Em meio ao movimento, em meio aos costumes que o povo de Ai tinha, alguém quis se acostumar, quis se misturar em meio a esse costume. E eu acho que pela ganância, pelo desejo, o olhar de ganância em ver coisas belas, pegou o que não devia. E assim trouxe a maldição para o povo de Israel. E a maldição foi o pecado. O pecado que deixa que Deus não trabalhe para com o povo. Deus não trabalha enquanto o povo estiver com o pecado. Então é dessa forma. Deus não trabalha quando nós estamos com pecado em nossa vida. Pois Deus não trabalha com as pessoas que têm esse meio, que gosta do pecado, que gosta de trabalhar com o pecado. Pois Deus quer trabalhar com pessoas que são santas, que são dedicadas ao trabalho e à obra de Deus. Então foi aí que no capítulo 7 de Josué, de versículo 13 ao 26, que o pecado descoberto foi removido. Deus ordenou a Josué que convocasse o povo no dia seguinte para descobrir o pecado do seu meio. Acã, um dos soldados da tribo de Judá, havia desrespeitado a palavra de Deus. Durante a batalha de Jericó, a qual lá em Josué capítulo 6, em vez de destruir as coisas proibidas e entregue aos metais preciosos para o tesouro de Deus, ele levou algumas coisas para a tenda dele. Acã escondeu uma capa babilônica e um pouco mais de 2 quilos de prata, que é cerca de 500 gramas de ouro. A consequência era gravíssima. Além dos 36 homens que morreram de Israel na batalha, Acã e toda a sua família e todas as suas posses foram destruídas.
Então, nós vemos aqui um preço enorme, né? Por aqueles que entram em meio ao pecado. Por aquele que resolve praticar o pecado, né? No caso de Acã, ele infelizmente pagou o preço. E a cultura do povo de Israel é que quem tivesse um erro gravíssimo desse, fosse apredejado até a morte. Ou seja, ia ser tanto ele e também a sua família que passaria por esse processo. Ou seja, eles seriam apedrejados juntos. O Acã, sua mulher e os seus filhos. Todos morreriam. A linhagem de Acã estaria desaparecendo naquele momento, por causa de um erro gravíssimo desse. Por ganância, quis roubar as coisas, né, do povo de Ai, e assim trouxe para a nação dele, e de lá veio a maldição. Por isso que perderam a batalha. Agora veja a segunda batalha, que no caso é contra eles de novo, contra a nação de Ai. Agora, uma vez o pecado foi removido, o exército de Israel voltou à batalha. A segunda batalha foi bem diferente. Deus acompanhou o povo e entregou aquela cidade com todos e os seus 12.000 moradores nas mãos dos israelitas. Por meio dessas duas batalhas, Deus deixou bem claro que as conquistas em Canaã não seriam alcançadas por causa da força militar do povo, mas através da fidelidade espiritual. Deus entregaria os inimigos aos israelitas fiéis, ou entregaria os israelitas infiéis aos inimigos. Tudo dependia da obediência do povo. Então, meu irmão, praticamente tudo vai em relação à obediência. Se nós formos obedientes a Deus, Ele será misericordioso para nós, né? Para com nós. Ele terá a compaixão, Ele será fiel para conosco, né? Então, ter a certeza, você ter a consciência, não, eu quero ser fiel a Deus, e porque Ele vai ser fiel comigo, isso é uma garantia de que Deus está conosco. Então, aqui na lição nós vamos ver sobre o pecado de Acã, que nós falamos, que ele resolveu trazer algumas coisas da cidade de Ai. No caso, foi uma túnica babilônica e os 2 quilos aí de ouro, de prata. O pecado de Acã, que acendeu a ira de Deus, né? Acendeu a ira de Deus. Deus não entra em acordo com ladrões. Dá mais sendo da nação dele, não é verdade? Aí teve a derrota, o povo sofreu por causa disso, né? E nós vemos no segundo tópico o motivo da derrota, e que no caso foi o pecado, e a qual teve a reação de Josué diante da derrota, porque isso foi um vexame para uma nação tão grande, para uma nação pequena, que no caso era a cidade de Ai. Acã foi tido como um anátema, ou seja, amaldiçoado por causa desta ação. Nós vemos no segundo subtópico do tópico 2, onde Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência de transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas. Então, uma coisa é certa, meus irmãos, quando as coisas não estão bem no meio do povo de Deus, é porque tem alguma coisa por trás. Nem sempre, às vezes, nós colocamos tanto culpa no inimigo, no diabo, não que ele não tenha culpa, pelo contrário, ele tem culpa até demais. Mas às vezes nós esquecemos que nós mesmos temos culpa em relação aos nossos pecados. Então, quanto mais eu peco, quanto mais eu erro em relação a Deus, há coisas erradas na minha vida, tudo vai dar errado. Por quê? Por causa do pecado. O pecado se instala na minha vida
E assim as coisas vão desandando diretamente da minha vida. Aí veio a ira do Senhor que se acendeu. E no terceiro subtópico nós vamos ver que Deus entrega a cidade de Ai ao povo dele. Já foi aí já a segunda batalha. Aí veio a estratégia de Deus. Já foi Deus que fez toda o modelo de estratégia para atacar a cidade de Ai. Aí veio o culto da restauração, né? Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. E com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo, e a palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse condutas semelhantes à de Acã e não deveriam se repetir nunca mais. Então isso foi praticamente um aviso para toda a nação. Ora, quando Acã foi apedrejado na frente do povo, na frente da nação, aquilo Deus estava avisando ao povo. Olha, não cometam o mesmo erro, porque isso será a condenação para vocês. Isso será o juízo para vocês. Então, aqui nós vemos praticamente a lição toda até o fim. Mas tem aquela pergunta, mas essa palavra ai, né? Parece uma dor, né? Você está tendo uma dor em você. Essa palavra ai, ela aparece na Bíblia diversas vezes, né? E nós vemos ela tanto no Evangelho como no Velho Testamento. Quando nós vamos abrir a nossa Bíblia, por exemplo, em Isaías. Em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 8, nós já vamos ver uma pronúncia dessa palavra ai. Diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade e herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Aí no versículo 11 de novo: ai do que se levantam pela manhã e seguem bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho o esquenta. Aí nós vamos ver lá no versículo 18, no versículo 20, no versículo 21, no versículo 22. Então nós vamos ver essa pronúncia diversas vezes na Bíblia, aqui em Isaías e em outros livros. Mas o que é que essa palavra está significando aqui no livro de Isaías? A qual está escrito aqui que é a parábola da vinha e a sua aplicação. Ou seja, é um juízo que está trazendo para o povo. Então isso aqui Deus está falando diretamente para o povo, de forma como juízo. Mas essa palavra ai, ela tem como a pronúncia sobre os escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 13. E também acontece 4 vezes, ocorre 4 vezes em Lucas, aonde vê que essas pronúncias têm um significado de dor, de sentimento, de tristeza. Então, quando Cristo disse: ai de ti, Corazim e Betsaida, né? Ele está ali um sentimento de dor, de tristeza, como ele estivesse com o desejo que aquelas cidades fossem cidades boas, fossem cidades de alegria.
Já lá em Mateus, capítulo 23, nós vamos ver que a pronúncia lá já é diferente. A pronúncia lá já é de juízo, de ódio, né? Por quê? Porque lá está falando com os escribas e fariseus, aqueles que não queriam que o povo andasse segundo o caminho de Deus. Então eles não queriam que o povo andasse segundo a palavra de Deus, mas segundo as tradições que eles tinham. Então é por isso que o primeiro ai, em Mateus capítulo 23, perdão, em versículo 13, fala justamente sobre isso. Vamos ler Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. A partir do versículo 13. Ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele começa assim: são hipócritas, pois que fechais os homens o reino de Deus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongados orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Juízo. Ou seja, é uma pronúncia que está se dedicando como um juízo para com eles. Lá em Isaías também é como juízo. Já lá quando ele diz, ai de ti, Corazim, Betsaida, isso é uma pronúncia de tristeza, de dor, de angústia sobre aqueles que estavam lá e que ele queria que fossem, mas não estavam sendo. Então aqui você vê que essa pronúncia ela é bem alongada, bem explicativa em relação a isso, mas é dessa forma que ela é traduzida. Ela é uma forma de tristeza e também de juízo, de dor, mas também de ódio. Né? Mas não é aquele ódio que Cristo é um ódio que vai mandar todo mundo para o inferno, não. É um ódio a qual ele queria que o povo fosse, mas não é. Quando ele está aqui metendo o chicote, né, vamos dizer assim, nos escribas e fariseus, ele queria que eles tomassem atitude, mudassem, né, de caráter para com o povo. Por quê? Porque eles estavam levando o povo a caminhos tortuosos. Então é por isso que ele estava falando sobre isso. Então, meus irmãos, graças a Deus por esta lição. Espero que tenham aprendido alguma coisa, ou alguma coisa, ou uma dúvida, qualquer coisa. Se quiserem falar comigo, ou entrar em contato com alguma coisa. É claro que ainda nós estamos esperando que essa pandemia acabe, que esse negócio passe logo para nós fazermos as aulas presencial, e será bem melhor em nome de Jesus. Então, vou fazer uma pequena oração por cada um de vocês, que Deus continue abençoando a cada um, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa cada jovem, adolescente de tua casa. Meu Deus, abençoa grandemente a cada um deles, e que o Senhor, meu Deus, continue abençoando, dando, meu Deus, vigor, saúde, e que, meu Deus, possa vir dias melhores para a glória do teu nome. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.